Lembrando que no projeto da criação de Deus, a família ela surge como sendo uma base, o alicerce de toda a sociedade. Você entendeu o que eu disse? Essa era a intenção de Deus quando Ele criou a família. A família como a primeira célula, como aquela que seria a parte fundamental para todas as demais, para toda a sociedade que vem depois disso. Então Deus, quando Ele fez a família, Ele não apenas a criou, mas Ele estabeleceu os padrões daquilo que seria a família segundo o coração de Deus, ou segundo o querer de Deus, e Ele também definiu os papéis de cada um dentro da família. Então Deus cria a família, estabelece quais são os padrões, e Ele tem o direito de fazer isso por ser Ele o criador da família. Quem tem que dizer como é que tem que ser a família é aquele que criou a família. Então Deus estabelece os padrões e define também os papéis de cada um dentro do lar. É interessante porque é no contexto familiar que o caráter ele é formado. E esse caráter é como uma marca que vai para toda a vida do indivíduo. Então, toda a vida do indivíduo começa exatamente naquilo que é formado em seu caráter no contexto da família criada por Deus. É por essa razão que quando a gente olha para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, a maneira como Deus tratava com o seu povo, você vai encontrar Deus orientando o seu povo a ensinar os seus filhos, já do começo ali da vida, como se relacionar com Deus. Não ensinar os seus filhos uma religião, mas Deus orienta o seu povo a ensinar os seus filhos a caminhar com Deus num relacionamento. Só escute um texto que você certamente conhece, em Deuteronômio capítulo 6, verso de 4 a 9, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí vem a orientação, preste atenção, essa é a base de toda a Escritura, ou a base de todas as orientações de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, com toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno, o fato de você amar a Deus dessa maneira, o que resume toda a lei. Então, estas palavras que hoje eu te ordeno devem estar no teu coração, deve estar no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e destas palavras você vai falar, assentado em tua casa, andando pelo caminho, quando for deitar, quando se levantar, ou seja, em todo momento, você vai lembrar aos seus filhos a necessidade, a obrigação, o dever de amar a Deus sobre todas as coisas. E ele continua: tu também vais atar essas palavras como se fosse um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E você vai escrever essas palavras nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Percebe? Desde o início, Deus dizendo ao seu povo: oriente os seus filhos a me conhecerem. Oriente os seus filhos aí na base da família a se relacionar comigo. Quando você vai para a nova aliança, você vai encontrar Paulo trazendo o mesmo princípio, apresentando o mesmo princípio. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer que os pais devem educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É o mesmo princípio, a mesma ideia. E qual é a ideia aqui? É dizer que em ambas as instruções, ou seja, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança, os filhos devem obedecer e viver, tomando por base o amor e o temor por Deus. É essa a orientação divina, é essa a orientação divina. E não é por acaso, então, que a família, como foi dito aqui na hora da música, do louvor, tem sido o alvo principal de Satanás. Por essa razão. Ele sabe o poder que tem a instrução em casa a respeito do relacionamento com Deus. E volta a dizer, é preciso repetir isso, não a respeito de uma religião, mas a respeito da condição, ou seja, da importância de se relacionar com Deus por meio de Cristo Jesus. Ele sabe disso e por isso as famílias têm sido alvo dos seus ataques. Os padrões estabelecidos por Deus na criação, eles são transgredidos em nossos dias. E os papéis que foram estabelecidos por Deus, eles são questionados. A família já não é mais segundo o padrão original de Deus. A família é aquilo que segundo a sociedade imagina que seja. Então é isso que está sendo atacado na família. Perceba, a própria Escritura Sagrada é cada vez mais desacreditada. E quando não acontece isso, muitas vezes há uma hermenêutica usada numa nova interpretação das Escrituras
para justificar aquilo que há pouco tempo atrás era tido como totalmente antibíblico. Então, quando a Bíblia ela não é desacreditada, ela é manipulada, relida numa leitura agora que possa adaptar aos padrões do que a sociedade diz que deve ser de fato a família. É isso que nós temos visto, meus irmãos. E sabe o que é mais trágico? Para terminar esse quadro lamentável, é ruim, né, começar uma mensagem dizendo essas coisas. Mas sabe o que é mais trágico? É quando a gente olha para isso, a gente percebe que essa situação vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Se você perguntar, pastor, você consegue ver alguma luz no fim do túnel? Só se você achar que a luz do fim do túnel é a volta de Cristo. E fora disso, a situação vai de fato de mal a pior. Mas perceba, em várias passagens bíblicas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos algumas orientações da parte de Deus sobre como defender as nossas famílias. E é uma dessas passagens que eu quero tratar com vocês aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Eu queria trabalhar em cima exatamente dessa temática, como defender nossas famílias, tomando por base algo que foi dito, ou pelo menos algo que foi feito pelo Neemias aqui no seu livro. Vai ficar claro para nós isso. Neemias, capítulo 4. Todos encontraram? Contextualizando-os aqui, o que é que nós temos? Veja só, o povo de Deus, eles haviam pecado contra Deus e permanecido no pecado, e Deus então decide disciplinar o seu povo, por meio dos profetas avisa essa disciplina, e quando o povo não se dobra então aquilo que Deus está dizendo, Deus assim faz, disciplina o povo de Judá, o reino do sul, fazendo com que eles sejam levados para o cativeiro da Babilônia. Tempos depois, passado o tempo determinado por Deus para a disciplina do seu povo, o Império Babilônio cai e surgem os Medo-Persas. E um tempo mais à frente, os judeus são permitidos aí que eles retornem a Jerusalém. Eles recebem essa autorização para voltar à sua terra, não é? A Jerusalém. E eles fazem isso. Mas eles fazem em 3 momentos, são 3 levas. Na primeira e na segunda leva, no primeiro e no segundo momento, eles voltam e reconstroem o templo e retomam os sacrifícios que era o culto a Deus nos padrões da antiga aliança. Então, a primeira e a segunda leva fica responsável de fazer isso. Quando a gente olha aqui para o livro de Neemias, nós temos exatamente a descrição desse terceiro momento, ou dessa terceira leva, que fica responsável pela reconstrução dos muros da cidade, restabelecendo ali aquilo que seria a segurança da cidade. É isso que nós encontramos em Neemias. Então perceba, o capítulo 3 de Neemias narra o início da reconstrução dos muros. Só que no capítulo 4 nós já encontramos alguns obstáculos, o início de alguns problemas. Aparecem os opositores. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. Você percebeu as palavras usadas aqui? Ira, indignação e escárnio, não é? Ou zombaria. Perceba como eles se mobilizaram contra o povo de Deus, quando eles descobriram, as nações vizinhas, que eles estavam buscando reconstruir aqueles muros, que só para lembrar aqui, haviam sido destruídos quando o Império Babilônico, por meio de Nabucodonosor, entrou em Jerusalém. Olha a maneira como eles se posicionam no verso 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão de novo? Darão cabo da obra num só dia? Olha que interessante o finalzinho. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ele está se referindo ao muro, né? Vai renascer essas pedras que foram queimadas do pó que restou desse muro? Então perceba, meus irmãos, a maneira como ele descreve aqui. Eu quero que você note a zombaria dos inimigos do povo de Judá no próximo verso, por parte de Tobias, o amonita. Verso 3. Embora estava, estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, ainda que eles consigam levantar esse muro, ainda que isso aconteça, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Basta uma raposa encostar no muro ali e isso vai acontecer. Então perceba,
Por que toda essa hostilidade? Porque qual o problema desses homens com o povo judeu aqui? Com o povo de Judá? Com o povo de Deus? Qual era o grande problema? E eu quero que você note que toda essa oposição a esse povo diz respeito ao relacionamento que eles tinham com quem? Com Deus. O problema dos homens em relação ao povo de Deus está ligado ao próprio Deus, à presença de Deus no meio desse povo. E isso fica claro para nós quando a gente olha a oração feita por Neemias, como reação a essa oposição. Olha o que diz os próximos versos, o verso 4 e o verso 5. Ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado. Por quê? Preste atenção. Pois te provocaram a ira. O problema deles é com o Senhor. Te provocaram a ira na presença daqueles que edificam. Então, o problema, toda essa oposição dos inimigos de Judá, diz respeito a exatamente esse relacionamento da nação com o único Deus. O fato deles não se dobrarem aos deuses pagãos. Eles haviam voltado do cativeiro babilônico. A gente pode imaginar que idolatria agora nunca mais, não é? Já que eles tinham ido para o cativeiro por causa da idolatria. Então, a oposição ao povo judeu aqui, ao povo de Judá, era exatamente por causa desse relacionamento deles com Deus. E fica muito claro isso aqui para a gente. Mais à frente, muito lá na frente, Jesus vai dizer à sua igreja, no mundo tereis aflições. E ele estava falando exatamente de aflições ligadas a essa perseguição, a essa oposição, por causa do relacionamento da igreja com o seu Deus. Em João, no capítulo 15, verso 19, Jesus chegou a dizer o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso, qual é a consequência? O mundo vos odeia. Por isso o mundo vos odeia. Então a oposição ao povo aqui diz respeito ao relacionamento desse povo com Deus, assim como acontece com a igreja agora na nova aliança. Seguindo aqui, veja, depois de orar a Deus, a obra do muro continua no versículo 6. É dito o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Deu sequência, e o muro chegou até uma certa parte, depois que eles oraram a Deus e se animaram. Mas, como nunca existe uma trégua permanente para o povo de Deus, e isso é um fato, você tem que guardar isso no seu coração. Se eu pudesse profetizar uma profecia aqui que não tinha como errar, seria essa. Hein? Você vai ter muito problema ainda na sua vida. Isso é um fato. Então perceba, como nenhuma trégua é permanente, seus inimigos voltam a importuná-los. No versículo 7 e no verso 8 é dito o seguinte: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo? Ficaram irados. Porque eles não acreditavam, né? Você percebeu, né? Isso não vai dar em nada. Eles vão conseguir levantar esse muro do pó depois de ter sido queimado? Aí vem um outro assim, embaixo de uma raposa. Mesmo que consiga, qualquer raposa, qualquer animal que tocar nesse muro cai. Não faz sentido nenhum. Mas quando eles começaram a ver que o muro estava sendo construído, aí eles se iraram. Olha o próximo verso, verso 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Perceba que eles apenas mudaram de estratégia, né? Deixaram a zombaria, porque acharam que talvez fosse suficiente zombar do povo, desafiá-los, isso não vai dar em nada, e passaram agora a um ataque mais direto. A gente precisa atacar eles, causar uma confusão no meio deles aí. É interessante porque a intenção é sempre a mesma. Qual é a intenção? É encontrar um ponto fraco, um ponto frágil no povo de Deus. É perceber onde é que é mais fácil fazê-los cair. Então eles mudam de estratégia porque entendeu que a primeira, de zombar apenas, não foi suficiente, e agora eles partem para um ataque mais frontal, um ataque mais direto. E Neemias, ele vai fazer a mesma coisa que fez da primeira vez. Só que agora, além de orar, ele vai acrescentar uma coisa: ele vai vigiar, vai fazer com que o povo vigie em relação aos seus inimigos. Não é? É como se eu dissesse que Neemias, ele confiou em Deus, ele orou ao Senhor, mas ele tomou o remédio, ou ele tomou a vacina. Não é? Olha o que é que diz o próximo verso. Verso 9, o que é que ele diz aí? Porém,
nós oramos ao nosso Deus, é a segunda vez que isso acontece, não é? E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nós fizemos as duas coisas. Uma coisa não cancela a outra, não é verdade? Você deve confiar em Deus e ao mesmo tempo ser precavido. Então é isso que ele faz. Nós vamos orar ao Senhor, confiamos no Senhor e vamos nos proteger. E vamos nos proteger. Nós precisamos aqui, é engraçado porque a ideia do texto é fazer com que eles entendam que estratégia está sendo usada contra eles. Ou seja, nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Nós precisamos entender a maneira como eles agem contra nós, e aqui no contexto da nossa reflexão, contra a nossa família. E é exatamente isso que Neemias faz aqui. Agora perceba, ainda assim, há momentos na vida do povo de Deus que o povo pode desvanecer, o povo pode desanimar. E aqui não é diferente com esse texto. Eu quero que você perceba que, da primeira vez, o povo se animou e começou a construir o muro, e o muro foi até uma certa altura, mas agora, sobre a ameaça de serem mortos pelos seus inimigos, eles começam a desanimar, eles se enfraquecem. Há um cansaço e um desânimo no versículo 10. Veja o verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Os carregadores já não têm mais força. E os escombros são muitos, ainda tem muita coisa a fazer e a turma já está cansada. De maneira que não podemos edificar um muro. Então veja, nós já estamos cansados e desanimados. E não só isso, mas também com medo. Olha o verso 11 e verso 12. Disseram, porém, os nossos inimigos, veja o que os nossos inimigos disseram: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha no verso 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, eles, olha, os nossos irmãos judeus que habitam junto com esses nossos inimigos vieram dar o recado a gente. Que recado era esse? De todos os lugares onde moram, eles subirão contra nós. Percebeu? Desânimo, cansaço e medo. É comum ou não é comum isso na vida do crente? Claro que é comum. Isso pode ou não pode acontecer? Claro que pode acontecer. Em momentos difíceis é assim que nós nos sentimos e é assim que o povo de Deus também se sentiu. Mas é exatamente aqui que Neemias ele toma uma posição muito interessante, meus irmãos. Olha o que é que vai ser dito aí no versículo 13 e no verso 14. Perceba a estratégia de Neemias. E é aqui que a gente entra de uma vez por todas no nosso tema. Olha o que é que diz o verso 13 e 14. Então pus o povo por famílias. Eu separei o povo por famílias. Nos lugares baixos e abertos, de trás do muro, com as suas espadas, por famílias, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Eu inspecionei, me dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: veja o discurso estratégico de Neemias. Foi que ele disse ao povo, perceba: pelejai, deixa eu encontrar o texto novamente, aqui. Não os temais, ele diz ao povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, olha agora, e lutem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Estratégia espetacular de Neemias. Por que eu digo isso? Porque você quer inspirar uma pessoa a lutar até o fim, coloque em jogo a vida de sua família. É assim, não é? É mais fácil ele dar-se a si mesmo do que ele permitir que isso aconteça com sua própria família. Então, quer inspirar o povo a lutar? Bota a vida da família em jogo. Bota à frente, separa por famílias. Dá a eles as espadas. E o discurso dele é muito claro, né? Fica muito claro aqui. Pelejem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. É incrível. Deus fez a família para ser prioridade para os homens. É por essa razão que, de uma maneira natural, ainda que existam esquisitas exceções, é natural que os homens lutem pelos seus. É natural que a gente morra pelos nossos. E aqui esse homem inspirado por Deus, de uma maneira muito estratégica, ele divide as famílias para que lutem exatamente pelas famílias. Olha só, nesses 2 versículos que nós lemos aqui por final, verso 13 e verso 14, na ordem, na estratégia de Neemias, nós podemos tirar 3 lições para a gente concluir a nossa reflexão. E é aqui que a gente quer trazer, né? Talvez você tenha escutado até agora, isso que tem a ver com família, mas agora você entendeu, né? A estratégia de Neemias em relação à família, e nos ensina 3 coisas, e eu quero que você veja isso comigo. Perceba, a primeira delas, use
as armas certas. Use as armas certas. Novamente o verso 13. Veja o que ele diz. Então eu pus o povo por famílias, esse é o grande plano dele, nos lugares baixos, nos lugares abertos, por detrás dos muros, mas eu os pus com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Eles estavam sendo ameaçados e precisavam se defender. O que eu quero que a gente entenda é que nós estamos vivendo dias assim também como cristãos. E precisamos também aprender a nos defender. Mas como fazer isso dentro desse âmbito espiritual? Lembrando agora que nessa nova aliança, nossa luta não é mais contra a carne, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Essa é a nossa realidade. Então, como fazer isso? Paulo nos ensina a fazer isso. Lá em Efésios, quando ele vai encerrar sua carta, depois de ter dado toda a instrução ali, inclusive falado sobre família, no capítulo 5, lá no finalzinho, no capítulo 6, no verso 11 a 13, ele diz o seguinte, apenas ouça. Capítulo 6 de Efésios, versos 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não é uma luta visível, material, uma luta física, uma luta contra os homens. E ele continua. E sim contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por essa razão, verso 13, tome toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir no dia mau. Todos os dias são maus, mas há um dia pior que o outro. Aí quando você pula para o verso 17, ele diz assim, tome também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Que bom que a igreja conhece. A palavra de Deus. Essa é a nossa arma nessa luta. A palavra de Deus. Você entende isso? Você lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? Você lembra como ele combateu as tentações? Todas as vezes que o diabo tentava Jesus, ele dizia, está escrito. E aí ele fazia uma citação da Escritura. Essa é a nossa arma de defesa. E a gente precisa entender isso. Se, olha só, qual é o grande problema em relação a isso? É que se para alguns, como eu disse na introdução, a Bíblia hoje já caiu no descrédito, para outros, e isso é o que nos espanta, entre nós, a Bíblia também tem caído no desuso. Você crê que ela é a palavra de Deus, você crê que ela é a nossa arma, mas ela tem caído no desuso. Nós não estamos aprendendo mais a usar a nossa única arma e mais poderosa arma. É por meio das Escrituras, meus irmãos, que Deus fala ao seu povo. É por isso que a gente chama a Bíblia de a palavra de Deus. É exatamente porque é por meio dela que ele fala conosco. Então, em um mundo cada vez mais cheio, como foi dito aqui também na liturgia do culto, mais cheio de ideologias que são cada vez mais contrárias às Escrituras, em um mundo cada vez mais difícil para vivermos como cristãos, a pergunta que fica para nós é, a quem nós temos ouvido? Ou quem a nossa família tem escutado? Quem tem formado as nossas opiniões? Quem tem dito a nós o que precisamos fazer, como precisamos pensar, o que precisamos, quais são os nossos conceitos sobre todos esses assuntos que são discutidos nos nossos dias? Quem tem dito isso a nós? Quem tem nos ensinado, a nós e aqueles que fazem parte da nossa família? Essa é a pergunta que a gente precisa lembrar aqui. Se queremos proteger os muros de nossas famílias, nós precisamos nos habituar a meditar nas Escrituras todos os dias. Não simplesmente a ler a palavra de Deus, mas a tentar ouvir o que Deus quer dizer por meio de sua palavra. E hoje em dia, isso é o que é mais estranho, nos dias mais difíceis em que estamos vivendo, são os dias em que mais tem se publicado auxílios para a meditação das Escrituras. Auxílios. Não é? O que você tem de devocionais que nos ajudam a todos os dias extrair alguma coisa da palavra de Deus, se nós não somos, escute, isso é para todos nós, se não somos capazes, como crentes que somos, de chegar no final do dia e dizer a nós mesmos,
lembrar ao nosso coração que foi que Deus falou conosco naquele dia, por meio de sua palavra, não vimos Deus durante todo um dia. Não vimos Deus durante todo um dia. Se isso acontece 2 dias seguidos, o que é que você vai dizer? Faz 2 dias que Ele está comigo e a gente não conversa. Se passa uma semana inteira, sem ouvir Deus falar comigo. Percebe como isso é grave, irmãos? Como eu falei, não só a Bíblia cai no descrédito, mas ela cai no desuso. Nós não estamos mais com esse... Ainda que em nossos dias, como eu falei, há tanta coisa que facilita a nossa vida devocional. A nossa vida devocional. Perceba, é a Escritura, é a palavra de Deus que nos habilita a tomar decisões e atitudes que glorificam a Deus. Só a palavra de Deus nos habilita a fazer isso. Lembra do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. É ela quem me guia em minhas ações, em minhas decisões, em meus conceitos. A palavra de Deus é como uma bússola para os crentes mais jovens. Salmo 119 também nos diz isso no versículo 9. De que maneira pode o jovem manter puro o seu caminho? Observando esse seu caminho conforme a palavra de Deus. É a palavra de Deus que serve como um auxílio no combate desses pecados que tem nos vencido tão comumente. Quando a palavra de Deus também nos diz: guardei tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Percebe então? Jovens em caminhos fora da palavra de Deus, não observando segundo as Escrituras. Pecados que têm nos vencido de maneira tão comumente e tem deixado aquela impressão de que permanecemos escravos quando já somos livres, por causa da palavra de Deus que não está sendo presente em nossas vidas. Decisões e posicionamentos nossos que fazemos não à luz das Escrituras, porque ela não é lâmpada para os nossos pés, nem mais luz para o nosso caminho. Tudo isso porque deixamos de usar a arma que Deus nos concedeu para essa luta. Mas se a palavra de Deus, então, não for prioridade, não for tratada como prioridade em nossas casas, essas casas estarão abertas aos ataques. E é de se esperar, de verdade, grandes derrotas. Que Deus nos ensine a respeito disso. Que Ele nos faça lembrar que nós temos o privilégio de termos a sua palavra, a espada do Senhor em nossas mãos. É tão interessante porque tem avançado tanto esse acesso à Escritura. Eu lembro, por experiências pessoais, né? Quando eu comecei no meu ministério, já pastoreando na minha igreja, há alguns anos atrás, eu lembro que para a gente poder fazer uma exegese de um texto, a hermenêutica do texto, tinha que estudar o grego, não é, pastor? E botava as gramáticas assim em cima da bancada, né? E quando tinha uma dúvida sobre um determinado verbo lá, será que o grego quer dizer isso mesmo? Aí tinha que ir lá, olhar o verbo. Quando não tinha aquela gramática, ia olhar a vertente no outro. Hoje em dia, num clique, plá, aparece tudo ali para a gente. Não é? Você vai lá na livraria, né? E aqui a gente tem uma boa livraria, né? Vocês têm um irmão em Cristo aqui que tem uma livraria boa na cidade, né? O Altair. Você vai na livraria, chega lá, você tem Bíblia para todos os tipos. Para todos os tipos. Não é? Em todos os auxílios que você possa imaginar. Perceba isso. Os devocionais estão colocados no chão, assim, na porta da livraria, para você comprar. O que é que está acontecendo conosco? Aquilo que Satanás quer que aconteça, de fato. Estamos esquecendo a nossa única arma de defesa. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça entender que há tempo ainda de sobreviver em relação a isso, né? De tomar uma decisão diferente. Talvez Deus esteja falando aqui ao seu e ao meu coração exatamente para isso, para nos despertar em relação a isso. Amém? Maravilha. Outra lição sobre defender as nossas famílias que a gente encontra aqui, implícita, obviamente, no texto, além de você usar a arma certa, seja um exemplo. Não apenas indique o caminho, mas caminhem junto. E é isso que Neemias faz. Se você olhar, por exemplo, o primeiro versículo, o verso 13, ele vai indicar, ele vai dizer, olha, eu coloquei o povo por famílias. Só que se você olhar o versículo 14, ele vai dizer o quê? Mas eu inspecionei, eu me dispus, e eu disse aos nobres, ou seja, eu fui animá-los. Percebe? Ele não apenas aponta o que fazer, mas ele também faz. Ele dá um exemplo disso. Ter uma família cristã, meus irmãos, não deveria ser para nós um sonho apenas. Meu sonho é que os meus filhos fossem todos crentes, né? Termine a vida deles realmente convertidos ao Senhor, meus pais. Não devia ser um sonho para nós, devia ser uma meta, um propósito. Deus me concedeu uma família, como a gente disse aqui, um presente, uma dádiva de Deus, e a minha meta, o meu propósito é fazê-los conhecer cada vez mais a Deus.
Não deveria ser um sonho para nós, um desejo simplesmente, mas um propósito. Um propósito para nós. E ser o exemplo, e eu quero que você decore isso, ser o exemplo daquilo que se espera do outro é sempre a melhor estratégia. Você ouviu isso? Ser o exemplo do que você espera para o outro é sempre a melhor estratégia. Sempre a melhor estratégia. Você quer ver a sua família buscando a Deus na sua palavra? Você quer ver os seus filhos fazendo isso? Você quer ver a sua família tendo comunhão com Deus por meio da oração? Você quer ver os seus familiares amando a igreja da qual você participa? Então não apenas oriente-os quanto a isso, mas mostre como isso se faz. Não apenas cobre deles isso, mas ensine-os. Eu lembro de um exemplo que o reverendo Augusto Nicodemos disse aqui, numa reunião que ele teve com os pastores, de que ele costumava fazer as suas orações com portas fechadas, né? Ele terminava a sua devocional, ia fazer a sua oração, e fechava a porta do escritório, e ali ele colocava a cabeça no pó e fazia a sua oração. E ele disse que uma vez, ele pensou direito, eu não devia fazer isso. É claro que eu não vou escancarar a porta, né? Feito um fariseu, mas eu não vou fechar a porta. E aí ele deixou a porta apenas encostada. E ele percebeu que dessas noites em que ele estava orando, alguém abriu a porta e viu que ele estava orando, fechou novamente. E quando ele terminou a sua oração, ele encerrou fazendo aquele tour noturno ali pelos quartos dos filhos, né? Antes de dormir. E aí quando ele abre a porta de um dos filhos, em que posição ele estava? Na mesma posição que ele havia visto o pai, há pouco tempo atrás, orando. Percebe? Ensine como fazer. Não fale sobre a religião. Ensine a eles a relacionar-se com esse Deus por meio de Cristo. Faça ele entender que essa relação é verdadeira. Você entendendo isso, você vai perceber que as coisas não são apenas erradas, elas são pecados contra Deus. E a autoridade não vai estar só em cima daquilo que você diz, mas a autoridade vai estar na palavra do próprio Deus. Sempre vai ser autoridade para Ele. Sempre vai ser normativo quando é Deus quem dita as normas. Nós precisamos ensinar os filhos exatamente isso. Deixe que sua família perceba as mudanças em sua vida, oriundas do seu relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Por que isso deve acontecer? Porque do contrário, meus irmãos, imagine a contradição aqui, de você passar a sua vida inteira orando pela conversão dos seus parentes, a vida inteira orando pela conversão deles, quando a sua própria vida não espelha essa conversão. Já imaginou uma contradição? A vida inteira rogando a Deus, ó Deus, converte-os, quando você não consegue mostrar a eles o que é a vida de um homem ou de uma mulher realmente convertido a Deus. Que Deus tenha misericórdia em nós e nos ensine, aqui por meio do texto, que uma das maneiras da gente proteger a nossa família é sendo exemplo para os nossos. Amém? Sendo exemplo para eles. Uma última lição aqui, o tempo, sobre como defender as nossas famílias, além de usar as armas certas e também ser um exemplo. A arma certa a gente já entendeu, a própria palavra de Deus, né? E ser um exemplo para eles. A última coisa que a gente aprende implícito aqui no texto: coloque os seus olhos em quem? Em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. Veja o verso 14 como é impressionante. Veja comigo. Eu inspecionei, ele deu a ordem e agora ele vai fazer a inspeção, né? No verso 14. Eu inspecionei, eu me dispus, e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Perceba o que ele vai dizer. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Não os temais, não é a eles que vocês devem temer. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível. O povo estava extremamente desanimado, como a gente viu aqui. Mas por que esse povo estava desanimado? Porque eles estavam olhando para as dificuldades. E é óbvio que isso é lógico isso. Quando nós olhamos para as dificuldades, para o desafio que nos espera, isso nos assusta. O contrário é que é esquisito. Isso é o normal de acontecer. E é isso que acontece. Veja novamente o verso 10 a 12, bem rapidinho. Veja eles olhando para as circunstâncias e a dificuldade. Então disse Judá, o povo respondeu a Neemias: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que a gente não pode mais edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos disseram: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Aí no verso 12 ele diz: olha, os judeus que vivem entre os nossos inimigos
Também nos contaram isso, olha o verso 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes eles nos disseram assim, já dissemos a vocês 10 vezes, viu, que não devem continuar porque vai dar errado. E eles dizem, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Em outras palavras, no verso 10, os carregadores já estão exaustos, cansados, desanimados, e os escombros ainda são muitos, os entulhos ainda são muitos. Não vai dar para fazer isso, é melhor desistir. E para piorar a situação, os inimigos querem invadir Jerusalém e nos matar novamente. Então é melhor a gente parar por aqui, é melhor a gente parar a obra. E o que foi que disse Neemias ao povo no verso 14, como a gente viu? Veja novamente só o início do verso. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. O que é que ele está dizendo aqui? Não é a eles que vocês devem temer. Não é a eles que vocês devem temer. Olhe para o Senhor, olha o que ele diz, quando ele completa. Lembrai-vos do Senhor. Ele é que é grande e temível. Vocês têm que temer a Deus. Ele é que tem que ser temido. É engraçado porque às vezes as pessoas não entendem o que significa temor. E há alguns que dizem que temor não tem nada a ver com medo. Não sei onde aprenderam isso. Porque em essência, temor é ter medo. Só que quando a gente fala de temor a Deus, a gente precisa entender o temor a Deus de duas maneiras. É o medo, o receio, mas há uma admiração, um respeito. E sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de dar o mesmo exemplo. E eu vou dar aqui a vocês também. Para a gente entender o que é temor, de uma vez por todas. Imagine um jovem que recebe do pai a autorização para ir para uma festa. E o pai diz, olha, você vai, mas de 10 horas eu quero você de volta. Tá certo, pai. E aí ele vai. Quando se aproxima das 10 horas, o jovem começa a se arrumar para ir embora. Aí os seus amigos olham aqui e dizem assim, você vai para onde? Diz, eu vou voltar para casa. Porque 10 horas o papai disse que era para voltar. E deixa isso para lá, não vai fazer diferença nenhuma, uma hora mais, uma hora menos. 2 pontos, aprenda o que é temor, viu, segundo as Escrituras, de uma maneira simples. Aí o filho diz assim, rapaz, eu não vou fazer isso. Por quê? Preste atenção. Porque eu amo meu pai, eu o admiro demais. Meu pai é tudo para mim. Meu pai fez tudo por mim. Rapaz, eu tenho um respeito tão grande, um amor tão grande pelo meu pai, por saber quem ele é e o que ele é para mim, que eu não me sinto bem desobedecendo a ele. E quando isso acontece, eu morro por dentro. Eu fico extremamente constrangido quando isso acontece. Não é assim em relação a Deus, conosco também? A gente se sente mal, tem vergonha até de falar com Ele. Então, por essa razão, eu vou para casa. Eu não tenho coragem de fazer isso com meu pai, não. Tá certo. Aí ele vai saindo, mas ele lembra que temor é outra coisa também. Aí ele volta e diz, se tem mais uma coisa. Se eu não chegar de 10 horas, o negócio fica feio para o meu lado. Viu? Vocês entenderam lá? Então, percebe como o temor é um misto que relaciona exatamente essas duas questões, um respeito, um amor, uma admiração, ao ponto de nós nos constrangermos de falharmos com Ele, mas ao mesmo tempo o temor também é ter receio. Quando Deus queria inspirar no coração do povo judeu temor, Ele usava os profetas para dizer o quê? 2 coisas. Primeiro, foi eu que tirei vocês da terra do Egito. Vocês deviam considerar isso. A esperança é que ele dissesse, poxa vida, e olha o que a gente está fazendo com ele. Ele que tanto nos amou. E quando isso não funcionava, o que é que Deus fazia? Vai vir um povo estranho, vai invadir a terra de vocês. Eu vos levantarei. Não é assim que acontece? Percebe? E o que é que Deus queria fazer com isso? Vá para os textos do Antigo Testamento, que você vai ver claramente que a intenção de Deus era fazer com que o coração do povo aprendesse a temê-lo. A temê-lo. Agora volta para o nosso texto, agora que você já sabe o que é temor. Volta para o verso 14, veja novamente. Inspecionei, me dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, teu temor está no lado errado. Aí ele completa, né? Não os temais, lembrai-vos do Senhor. O problema é que a gente esquece, por isso que essa palavra vem aí. Lembre-se do Senhor. Ele é que é grande e temível. Ele é muito maior que os nossos problemas e muito maior do que os nossos inimigos. É a Ele que nós devemos temer. É a Ele que nós devemos temer. Então veja, quando nós lembramos que servimos a um Senhor que é grande e temível, nós vencemos a ansiedade pela confiança. Quando nós lembramos que esse Deus que é grande e temível nos ama, aí nós vencemos a ansiedade pela confiança. Mas quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós nos esquecemos de quem Ele é, deixamos de lembrar quem Ele é, e aí sim
nós somos vencidos pelo medo e pela ansiedade. É exatamente isso que acontece. Veja que o problema aqui era a lembrança. Lembrai-vos do Senhor. Vocês estão esquecidos quem Ele é? Lembre-se deles. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, chega a dizer que nós devemos trocar os nossos ansiolíticos pela oração. Ou fazer da nossa oração o nosso ansiolítico. Porque no capítulo 4 de Filipenses, verso 6, ele diz: não andeis, o verbo aqui traz a ideia de viver assim, não viva ansioso com coisa alguma. Porém, para que isso não aconteça, ou o contrário disso, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Percebe? Agora, isso só acontece quando eu lembro que o Senhor é grande e temível. Muito maior do que todos os meus problemas e muito maior do que todos os meus inimigos. Preciso lembrar disso. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa... Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Troque a sua ansiedade por essa oração e por essa compreensão de quem ele é, um Deus grande e temível. Então perceba, para a gente finalizar, do verso 1 ao verso 3, ele narra o início dos problemas. Do verso 4 ao verso 5, Neemias ora com o seu povo. Aí no verso 6, seu povo recobre o ânimo e completa a metade do muro. Que coisa legal, né? Só que no verso 7 e no verso 8, os inimigos voltam a atacá-lo, né? Voltam a ameaçá-lo. Aí no verso 9, o que é que Neemias faz? Ora novamente. Ele ora novamente. Se você perguntar a Neemias, como é que você enfrenta os seus problemas? Qual seria a resposta dele? Sempre por meio da oração. E se você perguntar a ele, mas por que você prioriza essas orações? Ele diria, é que eu não costumo olhar apenas para os problemas. Eu gosto de focar no Senhor. Por quê? Porque Ele é que é grande e temível. Essa é a razão. Então, por que a gente muitas vezes esquece de ter uma vida de oração? Por quê? Porque, segundo o texto que nos faz entender, a gente esquece quem Deus é. É por isso que, quer ver uma coisa como é engraçada? A gente costuma fazer assim, tem um negócio para resolver, eu vou ligar para fulano, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou tentar me articular dessa, daquela maneira, o problema é muito sério, a gente tem que ver o que é que vai fazer aqui. Aí no final alguém diz assim, sim, no final de tudo aí, lembra de orar. Não é interessante? Mas orar devia ser o quê? A primeira coisa. Por que a gente não lembra de fazer isso sempre? Porque nós não oramos sempre. É verdade, irmãos. Quem tem uma vida de oração, Richard Baxter que dizia isso de outra maneira, mas alguém que tem uma vida de oração costuma sempre orar em todas as circunstâncias. Alguém que de fato ora sempre, fala sempre com o Senhor, vai sempre lembrar que Ele é temível, vai sempre lembrar que Ele é que é grande. Aí na hora que alguém conta um problema a esse alguém, ou na hora que surge um problema em sua vida, a primeira coisa que ele lembra é o quê? Eu preciso orar, meu Deus. Por quê? Porque Ele é que é grande e temível. Mas para que isso aconteça, por isso é que Neemias usa o verbo lembrar aqui, eu preciso constantemente lembrar por meio das minhas orações. Se eu não faço isso, eu vou lembrar do nome de fulano, de cicrano, disso e daquilo para tentar resolver, e no final, talvez eu me lembre sim, e vou também orar. Ou então agora só me resta orar, depois que eu tentei tudo. Porque não é uma prática nossa. Você percebeu que na reflexão a gente já percebeu que as duas grandes falhas que talvez nós tenhamos, seja exatamente aquilo que a gente poderia chamar assim, de uma maneira mais comum, o feijão com arroz da vida cristã, a leitura da palavra e a oração. Percebe que não há segredos. E olha que o tema da nossa reflexão é como defender a nossa família. Leitura da palavra, vida devocional e oração. E exemplo. E viver isso que crê. Do verso 15 ao verso 23, eles continuam a obra, confiando em Deus, se precavendo em relação aos problemas. E diz o texto que eles concluem o muro, né? Está na cara que isso vai dar certo, né? Com Neemias à frente fazendo isso, e de fato, eles concluíram o muro. Então, o que é que nós aprendemos olhando para esse texto tão simples? Primeiro, use a arma certa, meu irmão. Você tem a arma certa. Olhe para a Bíblia que está na sua mão, né?
Poxa vida, que coisa linda. Deus, olha que cuidado, que generosidade de Deus. Ele podia ter nos deixado sem suas instruções. Mas Ele fez questão de inspirar homens por meio do seu Espírito para nos deixar as instruções. Essa é a arma para a defesa das nossas famílias. E é isso que Ele coloca aqui. Então a pergunta é, como anda a sua vida devocional? Como anda a sua vida devocional? Para um pouquinho, vamos parar um pouquinho e pensar, eu tenho de fato feito minha leitura da palavra todos os dias. Eu consigo sair da minha devocional, do exercício devocional, dizendo assim, eu sei o que Deus falou no meu coração. Se alguém me perguntar hoje, você já meditou? Já. O que foi que Deus falou com você? Me diz para mim. Você é capaz de dizer? Se não somos capazes de fazer isso com costume, com frequência, nós estamos falhando na nossa vida com Deus. É verdade. É verdade. Perceba, a segunda coisa que a gente aprendeu, seja um exemplo. Ame a palavra de Deus, busque a Deus sempre em oração, ame a igreja do Senhor, lute para viver a vontade de Deus em sua vida. Deixe que os seus familiares percebam essas mudanças. Deixe que eles percebam e colham os possíveis frutos dessa vida exemplar que você terá. Deixe que eles vejam isso. Deixe que eles se surpreendam. Deixe que eles se surpreendam. Não há coisa melhor do que você ser conhecido pelas virtudes e não pelas falhas. Essa tem que ser uma meta. Alguém conhecer você porque você é o manso, você é o que fala a verdade, você é o cara prudente. Quem é ele? Quem é ela? Ah, é aquela. Está com alguma dúvida? Pergunte. Por quê? Porque ela não mente, ele não mente. Faz isso, não, ele é justo, pode confiar. Não é? Ele é verdadeiro. Então, ore para que você seja conhecido pelas suas virtudes. E para que a sua família perceba esses frutos da regeneração de Deus em sua vida. E por fim, não tire os olhos do Senhor. Ele é soberano, meus irmãos, está no controle de todas as coisas. É engraçado porque Jesus ele vai ao exemplo mais simples para tentar fazer a gente entender isso. Fio de cabelo da sua cabeça é contado por Deus. E aqui eu estou vendo alguns carecas, né? Pois é. Deus os contou todos. E viu que não eram úteis. Ele disse que não cai uma ave do céu que não seja debaixo da vontade de Deus. Percebe isso? Ele vai ao extremo para fazer você entender, olha, não há nada que esteja fora do meu controle. Ainda que a gente não consiga entender isso com tanta facilidade. Então, se nós temos medo dos nossos opositores, se você hoje está com medo, está com ansiedade no seu coração por causa da oposição, ou por causa das dificuldades, dos problemas e das situações que nós estamos vivendo, não esqueçamos, para terminar, as palavras de Neemias. Lembre-se do Senhor, Ele é que é grande e temível. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.